Olá, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas a esse novo podcast aqui do nosso canal Impulser Academy. Nós estamos na pré-semana do nosso primeiro congresso Impulser Conference. E nele nós estaremos ali juntos com um time de 36 palestrantes para poder trazer o melhor para você de informação, de experiência, de conhecimento, de prática, para que você possa elevar o nível da sua saúde mental, emocional, física, espiritual, financeira, o seu equilíbrio interior, ou seja, preparamos um congresso para que todos nós possamos evoluir como seres humanos. Mas para isso a gente precisa ter esse olhar integral, esse olhar sistêmico, né, de todo o nosso processo de vida como um todo. E essa pessoa que nós vamos trazer aqui agora, para que a gente possa entender um pouco mais desse sistema, dessas necessidades humanas que nós temos, para que a gente possa evoluir, a gente possa crescer e ir para um novo lugar. É, ela é formada em administração, tem uma experiência muito grande no mundo corporativo. Ela evoluiu para outras possibilidades, né? E foi agregando conhecimentos e práticas para que ela pudesse não somente entender melhor o ser humano, mas como poder ajudá-lo da melhor forma possível, integrando ali várias ferramentas, saberes nesse processo das pessoas. Então, estamos muito felizes em receber aqui nesse nosso podcast de hoje nossa querida Soraya Araújo, diretamente de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, o palco é seu, Soraya. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite, realmente alinhado totalmente ao meu propósito, à minha missão. Eu achei maravilhoso a gente poder contribuir de alguma forma para o desenvolvimento das pessoas, evolução e melhoria da vida, do bem-estar no geral, né? Eu fiquei muito obrigada com o convite. Legal. E como a gente sempre começa aqui, a gente sempre começa sempre. Outro dia eu estava conversando com uma das palestrantes, né? Ela perguntando, que ela é amiga, então ela perguntando, mas o que você vai perguntar? Eu falei, nada, só vamos fazer fofoca da sua vida, a gente só quer saber as fofocas, entendeu? Ela deu aquela risada e tudo mais, e enfim, né? Mas não é fofoca que a gente trata aqui no podcast, não, é coisa séria, informação séria, para que a gente possa entender o lugar que os palestrantes estão hoje. E quando a gente procura entender por que ele chegou aqui, por que que ele está fazendo o que está fazendo, por que que está ajudando pessoas, por que que fez do seu trabalho, né, uma forma de ajudar as pessoas, a gente precisa entender de onde que ele saiu, de onde que ela saiu, por que que essa jornada terminou acontecendo. Então, Soraya, conta pra gente um pouco, você vem de um mundo corporativo, né? Você trabalhou muitos anos em grandes corporações ali, e depois você fez uma migração para que você pudesse não somente empreender, mas que você pudesse servir o ser humano de uma forma diferente. Então, conta pra gente como é que foi um pouco dessa sua jornada. É exatamente isso, é o servir, né? Trabalhei 31 anos e meio dentro do mundo corporativo, dentro de instituição financeira. Sim, eu vim dentro do mundo do dinheiro. Eu Ah, trabalhava dentro de bancos. sim. Então, trabalhei em 4 grandes instituições e fiquei quase 20 anos dentro do Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Saí do banco porque eu estava alinhada, estava vivendo o meu propósito. O meu propósito é ajudar as pessoas, é com que ela tenha o seu melhor na sua mão, porque as pessoas normalmente não conhecem seu potencial e não sabem usar o seu potencial. Então, a forma que eu ajudava as pessoas era justamente neste caminho. Só que na visão, lógico, dentro de uma instituição financeira. E de repente não, né? Isso foi um trajeto, um caminhar, que a coisa foi evoluindo. Eu digo, isso aqui não está fazendo muito mais sentido. Eu comecei a olhar para mim. Quando tu começa a procurar fora o que tu não está fazendo sentido, o caminho é inverso, o caminho é de fora para dentro. E foi esse caminhar que eu fiz olhando para mim, que eu fui aprendendo sobre as terapias, sobre o mundo espiritual, o encontro com o meu eu de fato, né? Saindo da persona e vindo para o céu, olhando e encontrando comigo. Legal. Então, neste caminho, neste trilhar, eu fui aprendendo muitas técnicas de terapia. Fui fazer neurociência para entender como é que funciona o nosso cérebro, fui entender a mente através da psicanálise, fui trabalhar com as virtudes através da virtuologia. Neste meio do caminho,
Eu me encontrei com as ervas que ancorou com minha ancestralidade, que é da onde eu já tinha vindo com essa força, com outras práticas, aliás, muitas, eu tenho muitas formações no mundo holístico, porque o holístico é o olhar o todo. E meus moravam em Santa Catarina, eu digo, bom, e agora? Porque eu preciso estar próxima, eu preciso ajudar de alguma forma. Eu não sou médica, eu não tenho nada de conhecimento disso aqui, mas eu, de alguma forma eu vou ter que ajudar. E aí eu fui mais aprofundada, eu digo, bom, eu comecei a realmente me aprofundar nas terapias alternativas, de que forma que eu poderia ajudar o meu pai e a minha mãe neste processo. Uhum. E aí, daí para frente, foi ladeira abaixo, como se diz, né? Porque quando tu começa a entrar para este mundo, acabou-se. Tu não sai mais, é uma coisa que apaixona, cada conhecimento, cada saber, te busca tu querer outro saber e outro conhecimento, meio que se atraem as energias. E eu acabava atendendo as pessoas dentro da agência. Então a Ó, pessoa ia lá para atender, resolver o problema com cartão de crédito e saía com uma receita de chá. Isso foram muitas vezes. entendi. E aí, em Agora, 2021, pergunte. não, não, pode concluir. Em 2021, já estava nesse processo, já estava insatisfeita, e eu sempre amei o que eu fazia. Eu gostava muito do meu trabalho, porque eu trabalhava visitando empresa, eu entendia a força do meu trabalho dentro do que a gente fazia. Quando eu comecei no banco, eu achava que eu não fazia nada, que eu não fabricava nada. Eu digo, meu Deus, eu não fabrico nada, não faço uma geladeira, não faço uma televisão, nada. Aquele pensamento antigo que tinha que fabricar alguma coisa. Sim. Quando eu entendi, eu tinha 19 anos quando eu entrei no banco, quando eu entendi para que serve o sistema financeiro dentro da sociedade em si, eu digo, aí eu entendi o meu valor, né? Tá. Então, eu entendi o meu processo e era assim que eu trabalhava, com esta visão, de que forma que eu posso ajudar esta empresa, de que forma eu posso ajudar esta pessoa. Então, eu vivia o meu propósito dessa forma, nessa missão. Tá. Só que não estava fazendo mais sentido para mim. Aquilo ali já, tipo, não dá mais. Essa energia não está mais batendo com a minha. Esse ambiente daqui não está mais compatível. Algumas coisas que eu tinha que fazer que eu não concordava de forma alguma, né? E aí, antes que eu acordasse, eu lembro de dizer isso muitas vezes, antes que eu acordasse, chorando porque eu não tinha que ir na segunda-feira trabalhar, não quero mais trabalhar nesse lugar, está me fazendo mal. Antes que isso acontecesse, eu digo, eu preciso dar um jeito na minha vida e mudar totalmente. E aí eu coloquei como propósito que eu iria atender como terapeuta na frente do mar, de frente para o mar, e ia viver da minha arte na praia, literalmente. Mas o que eu vou fazer? Vou ver da minha arte na praia. E não tinha previsão, não tinha como, não tinha nada. Em 6 meses, em 6 meses apareceu a casa, eu moro de frente para o mar. Eu atendo, meus atendimentos são feitos no meu espaço presencial aqui, onde a gente está agora, que é porta de rua, e quando é online, eu tenho uma sala lá em cima, onde também fica diretamente voltado para o mar. Então, hoje, de qualquer forma, eu trabalho de frente para o mar, ajudando pessoas dentro do meu propósito. Legal. Então, foi E, esse caminho. sim, Como eu vivi muitos anos dentro de instituição financeira, dentro do mundo corporativo, visitando muitas empresas, eu posso te dizer com toda muita certeza do que eu estou te dizendo, eu sei muito bem o que é bem-estar e o que é não ter bem-estar neste mundo. E com o estudo das terapias, da psicanálise, enfim, de todo o mundo terapêutico, de tanta gente que eu já atendi, eu juntei os dois mundos e aí eu trouxe o olhar do bem-estar dentro do mundo corporativo. Sim, tu pode ter uma empresa, sim, ela pode ter lucro e deve, porque senão ela não vai existir, com as pessoas estando bem, alinhadas na sua essência total, né? Porque o bem-estar não é só uma coisa. sim. Agora se fala muito em bem-estar mental, mas o bem-estar não é só uma coisa. O bem-estar não é só a mente. É a mente, é a emoção, é a energia, é o espiritual e é o físico. Nós somos tudo isso para ser um, né? E a Se eu olho só linha uma e a linha de trabalho que nós estamos colocando aqui dentro do nosso congresso, né? São justamente esse equilíbrio do ser integral. E deixa eu só voltar um pouquinho naquilo que você estava falando ali de suas buscas também, da sua missão e o momento de ruptura, né? Daquilo que você não queria antes que acontecesse, você terminou tomando a decisão. E você coloca lá na sua missão, né? Que você
você quer conectar as pessoas e as organizações à sua essência, né? Para que isso possa impulsionar, inclusive, a saúde emocional desses dois que a gente pode dizer elementos aqui, a organização e a pessoa. É possível encontrar a Totalmente. essência de uma pessoa com uma organização? Esse mundo é possível? Esse lugar, desculpa, esse Totalmente. lugar é possível? Totalmente. O que que tem? A gente tem uma visão e se funcionou muito tempo assim dentro da Revolução Industrial, onde a pessoa era uma máquina e ficava lá apertando, né, parafuso, soldando coisinha, e ele é um funcionário que é tipo só o corpinho que está ali, não tem alma, não tem sentimento, não tem nada. Só que uma empresa, um CNPJ, ele tem uma alma, ele tem tem uma energia ali, que é formado por quem? Por outras pessoas que têm uma energia ali. Quando a gente alinha o propósito da empresa, e é muito interessante isso, porque esse trabalho eu faço e eu vi a diferença gigante no faturamento da empresa, tá? Tá. Faturamento da empresa. Os sócios têm, cada um tem o seu propósito individual, Sim. tá? Cada um tem o seu propósito individual. E a empresa tem o propósito dela. Se isso aqui não está alinhado, cada um vai para um lado. A empresa não consegue Sim. alinhar e vai. E ela contrata pessoas que vão trabalhar aqui, cada um com o seu propósito individual também. Se tu não alinha aquilo ali, tu tem uma grande rotatividade, tu tem baixa produtividade, tu tem as pessoas afastadas, tu tem as pessoas adoecidas, enfim, por conta que a pessoa não está alinhada com o propósito, com, lógico, com cargas exaustivas, cobranças exageradas, formas de assédio moral, sexual, virtual também se considera, aquele espaço onde a cobrança, não só a pessoa, só o meu chefe que me cobra. Não, a cobrança não é só do chefe. A má gestão de relacionamentos não é só de chefia para funcionário. Às vezes acontece com os meus pares também. As pessoas que estão ali estão querendo um puxar o tapete do outro, está tudo querendo competir em vez de colaborar. Este olhar de entendimento, sim, é possível, totalmente possível. Quando as pessoas entendem o que elas estão fazendo ali, por que que elas estão naquele local, naquele momento, se a vida dela alinha com a proposta daquela empresa, a minha energia influencia totalmente, né? Porque é o que eu sinto. Ah, tudo é energia, absolutamente tudo é energia. Nós somos energia, né? Na quarta série a gente aprendeu isso, quando a professora ensinou que prótons, elétrons e nêutrons. Vocês lembram disso? Que nós temos lá os elétrons e os prótons correndo um atrás do outro, os nêutrons no meio, e está ali a energia. E a matéria é energia condensada. Era um átomo do lado do outro, juntinho, e que forma a matéria. Mas se tu botar no microscópio, estão lá, correndo, correndo, Hum. correndo. Tudo é energia. Eu, você, a caneta, os pensamentos, os sentimentos, tudo gera energia. Tudo está em E as movimento, né? Tudo está não em tem movimento, nada, né? nada que não esteja interligado. E as Sim. pessoas só tudo está errado. O que que eu estou emanando, né? O que Uhum. que eu estou emanando? Porque a energia ela vem por ressonância. Sim. Nós teremos uma palestra aqui também fantástica com a Jussara, e nós já fizemos um podcast com ela. Ela trabalha com geobiologia, e a abordagem dela vai ser justamente sobre a energia dos ambientes, tanto na residência das pessoas quanto na questão da empresa. E você trouxe agora essa questão dos sócios, né? Cada um tem o seu propósito, sua identidade, seus valores, algumas coisas estão comuns e as pessoas se aproximam e fazem ali a sociedade. Mas se não tiver de forma harmônica, vai dar problema. A gente sabe muito Vai bem dar disso, né? problema, vai Vai dar dar problema. problema. E quando tudo isso, aí, olha que coisa louca isso, né, Soraya? Duas pessoas, a gente está falando, que de repente são dois sócios que não tiver bem alinhado. Aí esses sócios vão para um lugar, um ambiente físico, que também tem alguns problemas energéticos. E aí Uhum. vem, começa a contratar pessoas que cada um também tem as suas questões particulares e trazem tudo para um único ambiente. E às vezes Exato. fica achando, ah, não, mas é porque isso, é fulano que dá problema, é isso, é aquilo, não, o negócio não está progredindo e tudo. E se não tiver esse olhar, né? Holístico, e vamos entender aqui, pessoal, holístico não é nada de mágico, não é nada de esotérico, Não é holístico místico. não é místico, não é nada de bruxa, bruxismo, sei lá, o que, bruxaria, né? Desculpa, bruxaria, mas é o olhar do todo.
Holístico é você olhar o todo, todas as partes, porque todas as partes são importantes. Então, de repente, quando eu olho o meu corpo, eu tenho que olhar de forma holística, porque se eu estou com uma dor de cabeça, o problema não está na cabeça. O problema pode estar em outro lugar completamente diferente. Mas se eu olhar somente a cabeça, eu vou lá, compro na farmácia um remédio e vou tomar e não vai resolver. Então, eu tenho que ter esse olhar. E eu acho que a tua experiência, inclusive, no mundo corporativo, te dá uma vantagem muito grande na percepção dessas situações das pessoas que aparecem aí para você, para que você possa dar um suporte diferente, alternativas diferentes. Estou certo ou estou errado? Completamente correto. Bom, Como se diz na psicanálise, né? Nada é o que parece ser, tudo é outra coisa. Então a gente tem uhum, que olhar a causa do problema. Eu trabalho dentro do SEDEX, olhando a raiz, não o sintoma. Se tem um sintoma, tem uma origem. E se a gente só fica tomando aspirina, não vai resolver nada, absolutamente né? Então, nada. a gente tem que olhar a origem do problema, que sim, pode ser o local, aí tu vai fazer a limpeza do local, tu vai fazer as radiações necessárias para que esse local fique harmonizado, né? Uhum, Tudo está interligado e tudo é um sistema. uhum, Todas as pessoas se aproximam, é um sistema integrado vivo. Isso é importante saber. Uma empresa é um CNPJ? Não é um CNPJ. Ela é uma organização viva, aonde tu tem muitas vivas interligadas. E olha que coisa mais interessante. Quando uma empresa olha para o bem-estar dos seus funcionários no todo, ela está interagindo, não interessa quantas pessoas tenham ali envolvidas, né? Mas vamos supor que uma empresa, 50 funcionários, tá? Ela está num bairro X. Esses 50 funcionários vão estar se olhando, porque todo mundo tem a sua carga. Não acontece a pessoa ficar doente na empresa, ela tem uma vida, sim. né? Ela tem uma vida, ela já veio com uma bagagem anterior, ela tem uma família, ela tem outro, enfim, ela tem uma vida que permeia ela com outras questões que traz realmente tudo aquilo ali para dentro daquela empresa que as pessoas têm que se organizarem e se harmonizarem dentro daquele ambiente, cada um com seus perrengues internos. Quando essas pessoas estão tendo um olhar para que elas tenham uma atenção maior na sua saúde mental, emocional, energética e espiritual. Quando eu falo espiritual, não estou falando de religião, tá? Eu não trabalho com religião. Espiritualidade é conexão com o meu eu superior, com o meu eu. Quando eu olho para mim, conheço a mim, me conecto comigo, eu estou me conectando com Deus, porque eu sou uma centelha divina, uma parte de Deus feita em semelhança, não é isso? Nós Uhum. fomos feitos em imagem e semelhança. Se eu sou Deus na Terra, que é uma parte de Deus, então eu estou me conectando comigo, eu estou me conectando com a minha espiritualidade. E ela tem maior rentabilidade, ela é muito mais bem vista dentro do mercado do consumidor, de fato, Legal. né? Soraya, agora você com essa experiência do mundo corporativo, você tendo toda essa visão, você percebe de uma forma geral, com os empresários, a abertura, né, para essas novas possibilidades, né, de você poder levar esse conhecimento, essa expertise, essas experiências para as empresas, para dentro delas? Como é que você vê, de repente, com essa nova normativa, né, de que as empresas precisam trabalhar ali com seu público interno, né, seus colaboradores? Você percebe campo de abertura para isso? Ou a gente está diante de uma dificuldade muito grande ainda para que as empresas olhem para essa forma mais holística o seu colaborador? Olha, eu vou te ser muito sincera. Se não fosse necessário uma lei para que isso acontecesse, para o olhar para a saúde mental, porque nós estamos, a lei é para a saúde mental das Fundamental. pessoas, né? Que é o primeiro, eu entendo que é o primeiro passo para que se olhe para o todo, na verdade, né? Porque se eu não olhar, se eu não tem só máquina, eu tenho pessoas envolvidas no processo. Então, quando eu olhar para essas pessoas envolvidas no processo, teve que vir através de uma lei. Uhum, Olha como é que é. Mas já é uma grande mudança. Eu acredito que isso foi realmente um grande passo, uma grande evolução, porque a partir disso começa a se olhar com uma nova visão. Não, realmente eu preciso olhar para isso. Principalmente quando começar a ver o resultado no balanço, porque é isso que a empresa vai olhar, no balanço. E eu te garanto que dá uma diferença grande, porque o trabalho que eu tenho feito, realizado e comprovo pelo acompanhamento do DRE,
o faturamento, ele quase que triplica. E tem um estudo de Harvard da Universidade de Cambridge, que é a mesma coisa, dizendo que aumenta em torno de 21% e 41% mensal, a rentabilidade e a produtividade. Uhum. E é o que eu tenho de experiência na prática, a empresa, as duas empresas que eu estava atendendo aqui agora, na outra semana, fechou o DRE em 3 vezes, estava em 150 mil, foi para 450 mil mensal. Então, e não fizemos nada de, meu Deus, mudou a forma de trabalho, incorporou um novo produto, alinhou. Lógico, com um olhar estratégico, né? Porque tem que ter um olhar estratégico dentro do propósito da empresa. A gente está aqui, a empresa tem que sobreviver e ela tem que ter rentabilidade, para isso que ela está aqui, Uhum. né? Ela tem essa função. Só que quando a empresa olha, eu tenho que ter lucro, mas eu tenho que contribuir de outra forma na sociedade que eu estou inserida também, ela tem um ganho muito maior do que ela despende. Então, não é um custo, é um investimento com retorno garantido. Legal. Isso, E esse olhar, você perguntou como é que as empresas olham, primeiramente, meio cético. Meio cético. Aí entra pela lei. E aí, quando vê o resultado, não, isso realmente tem um outro olhar. E eu vejo as pessoas hoje, felizmente, olhando mais para si, entendendo que a gente não tem mais é que ficar só no ter, no ter e no ter, e eu tenho que ser. E aí tem esse olhar mais abrangente. legal. Eu só queria retomar um pouquinho agora que você falou da questão do planejamento estratégico, você estava falando do faturamento da empresa, isso é notório mesmo. Eu trabalho com finanças pessoais e, enfim, também tem algumas estatísticas, né? Uma pessoa, por exemplo, que está endividada, ela pode comprometer a produtividade dela na empresa em até 36%, né? Porque o cidadão não deixa a dívida em casa e vai sorridente trabalhar, né? Não, Ele está eu não levando consigo dormir aquilo. de noite, porque não sabe como é que vai pagar o aluguel, como é que ele vai Exatamente. Então, vai. isso ele leva. E imagine, então, se a empresa ajuda, né, esse colaborador nesse processo dele, não que vá pagar as dívidas, mas ajude no processo da educação, do acompanhamento, ter um profissional que realmente ajude o time como um todo, o resultado final da empresa é uma produtividade muito maior, porque esse cidadão já resolveu essa questão. Então, você falou agora a questão do planejamento estratégico. O que que é? Explica um pouquinho para a gente, porque eu acho que serve tanto para a carreira pessoal como para a empresa, guardada as suas devidas proporções. Mas o que que é Sim, esse planejamento estratégico com propósito que você falou agora há pouco? é Eu o acho que foi isso, eu acho que primeiro. foi isso que você É falou. isso mesmo, é exatamente isso. É o planejamento estratégico com propósito. É o primeiro passo de qualquer jornada. Entender o seu propósito. Entendemos o propósito, alinhamos o propósito da empresa, entender o propósito dos sócios alinhado com a empresa, o que está sendo feito aqui. Aí a gente vai fazer um planejamento estratégico de acordo com o propósito, tá? De que forma que essa empresa vai ser entendida no mercado em relação ao propósito dela, comunicação, forma de trabalho, realmente. Há uma modificação, aconteceu de implantação de produtos e outros que saíram fora de linha, porque não estava fazendo compra de acordo com o propósito da empresa. Mostrando ali, a empresa está insistindo naquele produto, não vai dar, só dava prejuízo, na verdade, e era mais uma questão de não entender o que estava sendo feito, quando se alinhou tudo e viu o que era realmente, fazia sentido no propósito da empresa, o produto, o mercado inserido, o que queria atingir de objetivo, houve esse aumento, essa elevação de faturamento. Então, há um acompanhamento de que vai ser feito mês a mês, o que, quem, como, quando e de que jeito, com um olhar mais voltado para o dia a dia prático da empresa mesmo. Legal. E o que que você vai Isso estar... para a pessoa física também, mesma Sim, coisa. sim, sim. É por isso que vai guardar das proporções, mas também eu tenho que ter minha vida como PF, pessoa física, também tem que ter um Sim, planejamento estratégico com propósito, descobrir todo esse processo, né? E temos palestrantes que também vão cuidar, trazendo, né, dentro da sua temática, vai trazer esse tema para a gente poder trabalhar também. E o legal. que que você vai estar trazendo, então, na sua palestra, né, que realmente as pessoas precisam estar aqui, ouvindo você no dia da sua palestra, o que que você vai estar trazendo, qual é a sua intenção com a sua palestra? Bom, a palestra que eu vou levar é Equilíbrio Essencial, Bem-Estar no Ambiente Corporativo. É onde eu vou
discorrer um pouco sobre onde nós estamos agora, neste momento, né? Em que ponto que as empresas e o ser humano no todo está dentro desse mundo corporativo, o que que a saúde mental está sendo avaliada, de que forma que está sendo avaliada, como que isso interfere nos afastamentos e financeiramente para as empresas, e como, de que forma, de que olhar que a gente pode ter para mudar isso, né? Promover o equilíbrio emocional no dia a dia corporativo, valorizar o bem-estar como pilar da cultura organizacional. O que que é isso, né? O que que é a cultura organizacional? Tu pode ter 1000 estratégias, tu pode fazer 1000 planejamentos, mas se a cultura da empresa não estiver comprado isso, não vai acontecer. E quem é que faz a cultura da empresa? Os próprios funcionários. É o que eles acreditam, enraiza e age daquela forma. Se a cultura empresarial não estiver fortalecida e alinhada, pode fazer o que tu quiser que não vai para frente. Então, é fortalecer, inclusive, os pilares dessa cultura de acordo com o objetivo e o propósito, né? E de que forma, olhando para o bem-estar no todo de todo mundo. Sim, legal. Olha, aqui não E pode faltar o outro. sim. E a gente encontra, né, nas grandes organizações esse certo alinhamento, vamos dizer, elas vão trabalhando, né, com sua missão, visão, valores, né, com identidade, né, geralmente seus setores de RH que vão trabalhando também no recrutamento, né, dos colaboradores alinhados com tudo isso, mas isso é um pequeno segmento do mundo empresarial, porque o Brasil, a maior parte, né, do empresariado está na micro, pequena e média empresa. E Exato. nem sempre eles. 90%. Oi? 90? 90%. Uhum. 90%. Então, nem sempre estão aí com tempo, com recursos financeiros, né, diante de tantos desafios que o empresário e o empreendedor enfrentam nesse país. Mas chegou o tempo, né? Veio por uma lei, mas chegou esse tempo de olhar tudo isso. Então, senhoras e senhores que estão aqui acompanhando esse podcast, né, com a Soraya Araújo, diretamente de Santa Catarina, ela é uma das nossas palestrantes, vai trabalhar, né, com essa dimensão organizacional para que a gente possa ter um pouco mais de percepção, de consciência de como que nós podemos ser melhores e como é que podemos tornar esse ambiente organizacional melhor para nosso bem-estar durante o trabalho. Afinal, a maior parte das pessoas ficam ali 8 horas, 9, 10 horas. Imagine ficar num ambiente desse que, de repente, não é interessante, não está equilibrado, não é nada evolutivo para as pessoas. E se você está gostando desse podcast, dá o seu like aqui, entendeu? Aqui embaixo também tem um link para a sua inscrição VIP. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP, clica aqui embaixo para que você possa adquirir e participar não somente da palestra da Soraya, mas também com os demais palestrantes. São 36 palestras só nesses primeiros dias, porque ao longo do ano vocês receberão muitas outras palestras com outros especialistas e, novamente, esses palestrantes da semana do Impulser Conference. Então, vai ser um projeto que vai ser muito duradouro e você é muito bem-vindo, né? Soraya, eu também termino fazendo, a gente já está quase ali na reta final do nosso podcast, e eu termino fazendo uma pergunta igual aqui para todos os nossos queridos palestrantes aqui no podcast, o que que move a Soraya todos os dias para ela fazer o que ela faz? O que me move é saber que eu posso, se for assim, ó, um pouquinhozinho, se eu puder ser contribuição positiva na vida do outro, que vai influenciar positivamente a vida da pessoa para que ela possa viver melhor, para mim isso já está valendo. Qualquer forma de contribuição para a evolução e o bem-estar das pessoas me deixa extremamente satisfeita e muito feliz, né? Meu Deus, quando eu escuto Soraya, muito obrigada, porque me ajudou. Nossa, quando eu vejo o resultado das pessoas, quando eu vejo a evolução das empresas, quando eu vejo um sorriso no rosto da pessoa, que ela sai no olhinho dela, está dizendo que está bem, isso já está. Nossa, é a satisfação total. Legal. Que, Parafraseando, desculpa. o que me move mesmo é a realização pessoal da satisfação do outro. Quando o outro fica feliz, eu estou bem.
parafraseando aí a publicidade, né? Uma propaganda antiga que tem, poder transformar a vida do outro, né? Quando ele precisa e busca, isso não tem preço, É né? verdade. Não Não tem tem preço, mesmo. não tem Não tem preço. mesmo. Então é muito legal. É muito. Eu vou te dizer que tu olhar no olho da pessoa e tu ver que ela está melhor de quando chegou e que houve uma transformação dela e que vai fazer agregar o bem a ela na vida de uma outra forma e vai refletir isso em outras pessoas positivamente, não tem preço. Muito bom, muito bom. Soraya Araújo, e a gente vai chegando ao final aqui. Passou super rápido, você viu? É muito rápido Mesmo. esse tempo aqui, mas vocês vão poder ter muito mais da Soraya na próxima semana, lá no nosso congresso, participando da palestra dela, né? Desde que você adquira aqui seu ingresso VIP, né? Soraya, fala para as pessoas como é que elas se encontram nas redes sociais e dê o seu até logo. E diga para as pessoas por que que elas precisam assistir a sua palestra. Que você quer se conectar com você mesmo e entender que sim, tu pode trabalhar e ser feliz no mesmo lugar, bem-estar essencial e equilíbrio de onde você tem bem-estar nas empresas é fundamental para todos, não é só para o dono da empresa, é para todo mundo, porque todo mundo faz parte dessa engrenagem, né? A coisa não, a roda não gira se não tiver todas as partes nela. Então, é para todo mundo. Pode me encontrar através de dois Instagrams, Soraya Cura Energética e @ICEDEX, que é o Instituto Caminhos da Expansão, onde a gente expande o conhecimento e o desenvolvimento humano. E eu fiquei muito feliz, muito obrigada, foi muito gostosa a participação, foi rápido mesmo, Hum. passou voando. E eu espero todos, então, no congresso, que vai ser maravilhoso, recheado de gente maravilhosa, vai ser incrível esse movimento que está sendo feito para que as pessoas possam, sim, trilhar o seu caminho de desenvolvimento, de evolução e de ficar bem consigo mesma. Isso é maravilhoso, parabéns. Muito bem, nós agradecemos aqui a sua participação em mais um podcast aqui no nosso canal Impulser Academy. Agradecemos profundamente a Soraya Araújo por estar aqui com a gente, muito obrigado. Agradecemos assim a sua simpatia, a sua alegria, a sua energia e a sua confiança, né? Nós também não conhecemos pessoalmente a Soraya, mas quando existe conexão com propósitos, não importa se não se conhece pessoalmente, é uma conexão muito maior que já sabe, né? Que já sabe que tudo isso aqui tem afinidade. E parece que às vezes a gente conversa, parece que a gente já se conhece de algum tempo, porque essa conexão permite tudo isso. Então é muito legal. E agora imagine, né? Se no bate-papo foi isso, imagine o que que vai acontecer em nosso congresso e esperamos você lá. Então, um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Soraya, muito obrigado. E a gente vai se encontrar no nosso próximo podcast e também na próxima semana com o nosso congresso online Impulser Conference. Até a próxima e tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.